Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Águias de Aço, seu canal de aviação militar. A gente acompanhou aqui no canal toda aquela movimentação em relação ao balão espião chinês nos Estados Unidos, desde o momento em que foi detectado até o abate do balão por caças F-22. E se você não viu esses vídeos, eu vou deixar os links ali na descrição. E a gente tem observado aqui nos comentários muita gente questionando se fosse no Brasil, será que a FAB teria condições de abater esse balão? A gente também vê muita gente criticando o fato de se usar um F-22 para isso, e alguns até dizem que um A-29 Super Tucano seria o suficiente para essa tarefa, mas há alguns detalhes que tornam essa operação em algo mais complexo do que muitos imaginam. E o fator mais limitante nesse caso era a altura do balão. Como a gente viu aqui no vídeo do abate, o balão estava a nada mais nada menos que 64 mil pés de altitude, o equivalente a cerca de 19.500 metros. E como a gente viu aqui também no inventário da Força Aérea dos Estados Unidos, somente caças F-22 e F-15 podem operar a essa altitude com uma certa confiança, pois ambos têm um teto de serviço de 65 mil pés. Isso não significa que os jatos não podem voar mais alto que isso, já que o teto de serviço não é a mesma coisa que teto absoluto ou simplesmente teto máximo ou altitude máxima. O teto de serviço é aquele no qual a aeronave consegue manter uma certa razão de subida de pelo menos 100 pés por minuto, ou seja, a aeronave ainda consegue manobrar e subir, nem que seja nessa razão extremamente baixa, mas consegue subir. E isso a partir do voo nivelado. E já o teto absoluto é o ponto em que ela não consegue mais subir. Bom, visto isso, já de cara a gente pode descartar o A-29, já que um turbohélice dificilmente ultrapassa os 25 mil pés. E quanto aos jatos, a FAB opera atualmente o A1AMX, o F-5 e o mais novo F-39 Gripen. O AMX tem um teto de serviço de 13 mil metros, ou 43 mil pés, ou seja, 21 mil pés abaixo da altitude do balão. E isso inviabiliza essa operação mesmo com o uso de mísseis de curto alcance. E já quanto ao F-5, os números são bem melhores, com um teto de serviço de 15.800 metros, algo em torno de 51.800 pés. E com isso, o F-5 operaria a cerca de 12 mil pés abaixo da altitude do balão, e isso tira quaisquer chances de usar os seus canhões internos e também limitaria bastante o uso de mísseis de curto alcance, que teriam que subir mais de 3,5 km. Os F-5 da FAB empregam mísseis Python 3 e Python 4, esse último mais capaz. O Python 4 tem um alcance máximo de cerca de 15 a 20 km, mas subir 3,5 km seria algo bem difícil e ficaria no limite da capacidade desse míssil. O F-5 usa também o míssil Derby, que tem um alcance de até 50 km, mas esse é um míssil guiado por radar, e aí nesse caso, certamente haveria a necessidade de que o F-5 detectasse o balão através do seu radar e disparasse o míssil, que a partir de certo ponto também precisaria detectar o balão através do seu próprio radar, algo que até não seria impossível, já que o balão tinha bastante material metálico, e as últimas estimativas sugerem quase 2 toneladas em equipamentos instalados nesse balão, que tinha cerca de 60 metros. Os norte-americanos certamente optaram por mísseis de curto alcance AIM-9, porque além de serem mais baratos, são também menores, e com isso, tem um poder destrutivo também menor, só o suficiente para bater o balão e ainda tentar preservar seus sensores para que pudessem ser analisados posteriormente. Mas tudo indica que sim, seria possível o uso de mísseis de longo alcance com guiamento por radar. E quanto ao F-39 Gripen, ele tem um teto de serviço de 52 mil pés, ou seja, assim como o F-5, ele teria que lançar seus mísseis, que deveriam subir cerca de 3.500 metros. O míssil de curto alcance padrão do F-39 é o Iris-T, que tem um alcance máximo estimado na casa dos 20 a 25 km. E é claro que esses valores podem variar com vários fatores, inclusive se o míssil vai precisar subir ou não. E assim como o Python 4, essa subida de 3,5 km
colocaria o alvo nos limites do míssil, mas se for lançado já a uma velocidade supersônica, seriam bem maiores as chances de ele ser capaz de subir até o alvo. O Gripen usa também o míssil de longo alcance Meteor, mas é pouco provável que a FAB utilizaria um míssil de $1 milhão para bater esse balão. E é claro também que a gente está falando aqui no Gripen, mas há um outro detalhe muito importante. O F-39 já entrou em operação na FAB, mas ainda há muito o que se fazer até que esses mísseis sejam plenamente operacionais e os pilotos da FAB também estejam plenamente capazes de operar esses armamentos. E nem se sabe ainda se já chegou o primeiro lote de mísseis IRIS-T no Brasil, então se isso acontecesse hoje, o Gripen ainda não seria capaz de ser utilizado nessa missão. Então era isso, pessoal, espero que tenham gostado e mais uma vez esclarecendo que há vários fatores que poderiam ser levados em consideração, mas em resumo seria isso. Bom, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like pra gente. Se não conhecia o canal ou não era inscrito, se inscreva. Siga também o canal Águias de Aço no Instagram e não deixe de conhecer a nossa loja. E lá você encontra miniaturas e também camisetas e quadros decorativos. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima!